sou a Gabi e em homenagem ao Halloween desse ano, eu decidi fazer uma réplica inspirada no Journal do Newt Scamander. Então, eu vou estar trabalhando aqui com o couro Notebook e o couro cru bovino. Ai! Porque o meu animal fantástico eu já tenho aqui, né? Então, eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz essa estrutura do projeto e, inclusive, o monograma dele na capa. Vamos lá! Eu usei esse almanaque dos Animais Fantásticos de Onde Habitam, do primeiro filme, com essas ilustrações, tanto do set quanto dos bastidores, então o que eles estavam planejando para criar. E então eu vi essas fotos e usei essas informações para montar a minha réplica. Só que diferente, como dá pra ver, a capa ela é dura, ela não é tão flexível como nessa foto. E eu também não coloquei aquela etiqueta na lombada que seria a numeração das edições do journal dele, porque eu só tenho um, então se eu quiser fazer um outro depois e continuar com esse meu processo, aí eu crio a etiqueta. Nesse journal do Newt Scamander, eu então tô trabalhando com papel avena no miolo, avena 80 gramas, e 112 páginas, então eu tô usando 4 folhas dobradas por caderno fólio e 14 folhos, isso aí. Nessa construção, eu também estou usando um pouquinho desse cabeceado que eu montei com tecido morim e bem delicado, porque é só para ele proteger, mas não para ficar tão aparente na capa. E, conforme eu vou mostrar para vocês, a lombada do miolo ela é reta, só que na capa ela tem essa curvatura. Então eu vou mostrar uma técnica que eu aprendi de como fazer com que tenha essa curvatura para você conseguir abrir o projeto depois e não perder essa elasticidade dele, não comprometer na abertura. Então, sem demorar muito mais, vamos lá ver como é que ficou, como foi esse passo a passo para construir o Journal do Newt Scamander. Começo então preparando o miolo. Eu já tenho todas as folhas dobradas do papel avena 80 gramas. E então eu tô fazendo a parte de furação, em que, como é em encadernação clássica francesa, eu tenho uma quantidade de furos par. Para calcular a quantidade de linhas sem emendas, então eu uso a altura vezes a quantidade de cadernos fólios que eu estou usando, que nesse caso são 14. Eu começo a costura pelo lado externo da lombada e então eu corro através dos furos de forma linear. Acrescento o segundo caderno fólio e então, toda vez que a linha estiver na parte de fora do meu projeto, eu vou entrelaçar de baixo para cima. Bem, como eu estou usando uma agulha reta, não vai rolar não ter esse apoio, então eu vou acrescentar 2 livros para me dar altura e então conseguir passar a linha. Assim que as duas pontas soltas se encontrarem, eu dou um nó. Eu geralmente gosto de um nó triplo em vez de duplo, mas isso fica totalmente do seu gosto. Então eu acrescento o terceiro caderno fólio e faço o mesmo processo de entrelaçar a linha que eu estou trabalhando nesse caderno fólio com a linha do caderno fólio anterior. Eu inclusive faço esse enlace na linha que está na extremidade do caderno, no pé ou na cabeça.
Esse tipo de encadernação pede folhas de guarda duplas, então eu as dobro e passo cola na margem da dobra em mais ou menos 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. E colo nos dois lados do miolo já costurado. Então coloco na prensa e ajeito com a dobradeira para diminuir os furos. E passo uma camada fina de cola branca, lembrando de passar do meio para o externo. Monto com papel sulfite mesmo essa espécie de bolsinha de ar, em que tem 2 vezes a largura do miolo e uma margenzinha que vai passar cola. Ela que permite conectar a lombada do miolo com a lombada da capa e deixar flexível para não impossibilitar a abertura do projeto, já que estamos falando de uma lombada curvada, arredondada na capa. Depois da aba colada, eu só passo um lápis para ter certeza de que a cola não passou por dentro e eu vou ter essa bolsinha de ar. Com o miolo seco, então eu vou refilar as 3 laterais para deixar um acabamento bem retinho. Lembrando de usar uma lâmina de estilete nova, do contrário vai começar a carcomer o papel e aí o que seria para ficar algo retinho e suave vai ficar assim, uma coisa bem irregular. Se é o seu intuito, faria sentido, mas como não é o caso, faça pressão apenas na mão que está segurando a régua e não a mão que está passando o estilete, para também não se machucar e não danificar o material. Então, vai passando estilete quantas vezes forem necessárias na sua calma e no seu tempo. Você pode tanto refilar apenas a lateral oposta da lombada, quanto do pé e da cabeça. Mas se você quiser refilar o pé e a cabeça, faça de uma forma que você primeiro vai passar onde está a lombada colada e costurada, e não na ponta de folhas soltas. É o processo de finalização do miolo, então colar os cabeceados tanto no pé quanto na cabeça. Esse que eu estou usando, ele é tecido morim com barbante que eu fiz. Depois, você cola a bolsinha de ar que nós montamos entre os cabeceados. Então, se tiver um excesso, é só cortar fora. Depois que estiver bem colado, eu coloquei o tecido morim, que ele tanto preenche essa parte da lombada entre os dois cabeceados, quanto uma margem que vai um pouco para fora, na folha de guarda. Mas eu não colo essa aba ainda na folha de guarda, eu deixo ela solta. O miolo volta para a prensa para ficar bem seco, e então eu direciono a minha atenção para a capa. Eu pego as minhas peças de papelão e, nesse caso, eu vou ter o auxílio de um papel craft para unir as peças de papelão. Esse no pé do pedaço de papelão da lombada, eu lixo para deixar um pouquinho chanfrado e então eu colo a parte que está reta no papel craft. O pedaço de craft, ele tem as abas que vão ser coladas a capa e a quarta capa, o que vai a parte da medida da lombada, da canaleta e também espessura do papelão. Eu arredondo as pontas da capa e da quarta capa com o auxílio da tampa de cola bastão e também com o estilete.
as peças da capa e da quarta capa também prontas, finalizadas, eu colo no pedaço de papel craft, sendo que são coladas na face oposta a que eu colei a lombada. Com o auxílio de uma régua e um estilete, eu então retiro uma pequena camada de papelão da capa, onde eu vou criar o monograma do Newt Scamander. Recorto o excesso dos cabeceados depois que a lombada do miolo já está totalmente seca e posiciono dentro da capa para ver se está tudo certo. Como nesse projeto existe a parte da amarração que eu preciso encaixar e colar antes de colar os revestimentos que são os couros, eu então vou demarcar a parte do desenho na capa e na quarta capa. Eu de preferência colo a lombada primeiro, toda desenhada, mas como se não ficar bem posicionado isso pode prejudicar o desenho, então só nesse caso em específico é que eu vou passar o desenho para cá, para a quarta capa, e então refletir na da lombada. Geralmente faço o contrário, a gente só vai adaptar agora. Não existe um jeito certo de fazer esse posicionamento de desenhos, e sim o que for mais fácil para você e o como você estiver entendendo que reflete essas partes. Principalmente porque faz a marcação no verso e não danifica a estampa. Nesse caso, o couro da lombada é um nubuck, meio que uma cor café, e na capa e na quarta capa é o couro bovino cru, só que eu tingi ele com tinta mesmo, acrílica, sem ser a de couro, porque eu não tinha nesse tom, e então eu passei um hidratante para deixar que a cor não ficasse saindo no dedo. Desenho feito, eu então vou recortar as tiras de amarração do próprio couro nubuck que eu estou usando na lombada. A largura é de meio centímetro, e sendo que de comprimento eu estou deixando uns 68 centímetros mais ou menos, com bastante folga, porque aí eu corto o excesso depois que eu não precisar. Eu passo o desenho que eu tenho cortado no couro da capa para o papelão, e então eu faço a incisão. Pode ser tanto com uma ferramenta dessa que é semelhante a um formão, mas com estilete também funciona. E então eu vou cavucando e retirando a parte do papelão para conseguir encaixar as duas tiras do couro nubuck. Eu tenho um auxílio do formão para empurrar essas pontas das duas tiras de couro, para também não fazer um espaço, não abrir um espaço tão grande assim no papelão. E aí eu vou retirar uma pequena camada da parte de dentro do papelão, colo com cola branca mesmo, sem problemas. Bem, como o revestimento da lombada ele vai refletir o que já está recortado na capa e na quarta capa, eu então vou cortar, retirar esse pedaço que seja maior realmente para não ter problema. Posiciono os dois couros para ter certeza que o desenho está batendo, e então eu vou colar primeiro o couro da capa. Para ter uma boa aderência e não ficar fugindo, eu estou usando cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro. Ela tem um cheiro um pouco mais forte, mas é bem mais tranquilo do que antigamente era. O truque dela é passar essa camada de cola nas duas faces que serão grudadas. E eu estou usando o auxílio de um pedaço de papelão mesmo, sem usar um pincel, porque o pincel acaba se danificando quando usa muito essa cola. Depois de ter passado essa camada de cola de contato, eu deixo as duas superfícies secarem um pouco, uns 5 minutinhos, e então eu já posso colar essa peça. Eu só vou marcar um pouco mais aquela parte rebaixada, onde estará o monograma do Newt Scamander, com auxílio de uma dobradeira. Se você não tiver uma dobradeira, você pode fazer essa marcação
com um objeto que não seja pontudo. Assim você não corre o risco de furar ou danificar esse revestimento que já está lindinho e colado na sua capa. Agora eu vou colar o couro da lombada. E aí que tá aquela questão que eu falei sobre o desenho e a amarração. Como tem uma espessura, esse couro da amarração, eu preciso retirar um pouco dessa parte que vai estar na lombada. Por ser o mesmo couro, mesma textura, mesma cor, não vai ter essa diferença visível do couro da lombada com o couro da amarração, mesmo que o desenho tenha que tirar essa partezinha do meio. E foi aí, senhoras e senhores, que eu percebi que eu esqueci de arredondar o papelão da lombada, sendo que esse era todo um tchan do projeto. Então, como mesmo já tendo passado a cola de contato dos dois lados, eu vou arredondando com a mão mesmo. É só parece um grudezinho de adesivo, mas tudo bem, sem danificar nada. Arredondo um pouco e aí, quando eu coloco o revestimento por cima, eu vou pro verso e consigo ajeitar melhor com a dobradeira. Repito o processo de passar a cola nas duas superfícies, esperar uns minutinhos para ela secar e então colar tranquilamente o revestimento no papelão. Quando eu chego na quarta capa, eu posiciono em cima do couro da lombada e faço o desenho com um estilete. Depois eu então retiro essa parte sobressalente do couro e já está pronto para colar o couro da quarta capa. Com todos os revestimentos colados, eu uso essa ferramenta, que é uma lâmina curvada, para cavucar e retirar tanto do couro que tem desse couro cru, que ele é bem espesso. Então eu quero deixar ele mais fino para ter mais facilidade de colar depois. A sugestão é que você cavuque dessa forma, você pode usar uma faca de cortar couro também, em um pedaço sobressalente para você testar e entender como é que vai funcionar, em vez de ir direto para sua peça final. Retiro o couro sobressalente das pontas para me facilitar na hora de virar essa margem para um bom acabamento e eu colo primeiro o couro da lombada. É aqui no canto que vai ver toda essa diferença da espessura do couro que você está usando, quanto você conseguiu retirar e cavucar. Eu passo cola de contato na parte da margem e do papelão, mas na ponta eu passo cola branca porque eu quero que ele fique flexível depois para, com o auxílio de um formão, eu ir empurrando com toda a calma, toda a paciência, tranquilamente, até que a ponta fique com um acabamento bacana e que eu curta. Empurre de fora para dentro o couro em partes pequenas e vá ajeitando também com o auxílio do dedo até essas pontinhas do couro ficarem juntinhas e depois você amassa. Eu estou usando a própria parte do cabo do formão, porque ele é chato, mas você pode usar um martelo de borracha ou alguma outra ferramenta que não machuque o couro. Se ficou muito couro em cima do outro na parte da ponta, eu retiro o excesso com um estilete. E aí faço o mesmo processo com o formão e depois com as pancadinhas. Faço esse mesmo processo com todas as pontas. Posiciono o miolo todo seco dentro da minha capa revestida. Deixo certinho as margens, ver se ele está bem encaixado e centralizado. Então eu apoio na mesa, coloco uma folha de rascunho entre a dobra da folha de guarda e passo cola em toda a superfície. Agora eu colo aquelas abas do tecido morim e então retiro com cuidado o papel rascunho e seguro com o meu dedo empurrando
a lombada no papelão e fecho a minha capa. Repito o processo com a folha de guarda do outro lado. Coloco outras folhas de rascunho no meio da folha de guarda para absorver a cola e não deixar essa umidade passar para as folhas do miolo. Aí eu coloco na prensa de volta e deixo secar durante algumas horas. Finalizando então a réplica do journal do Newt, eu vou fazer um monograma dele, que dá para ver que tem relevo, e também ele é metálico. Para isso, eu fiz alguns testes para saber um pouco mais a técnica que ficou melhor, e eu escolhi essa aqui, que dá um pouquinho de relevo, mas em vez de preto, eu vou fazer o contorno em marrom. Vamos lá. Eu vou então passar para a folha vegetal o desenho do monograma que eu tenho dele. Posicionado aqui então em cima do meu projeto, eu vou usar o papel carbono branco para ficar com menos destaque e uma caneta esferográfica para passar. E agora eu vou passar o lápis marrom para deixar ainda mais claro o contorno. Eu vou criar então o relevo com cola branca. E onde juntar, eu vou tirar o excesso, só um pouquinho. Agora então, com a maior parte da cola seca, eu vou pintar com um esmalte prata brilhante para dar o efeito de metal, em vez de um esmalte cinza. E é isso, gente. Tanto o monograma ficou desse jeitinho, quanto o projeto inteiro, a réplica do journal do Newt Scamander. E aqui está o journal do Newt Scamander prontinho, inspirado no almanaque do primeiro filme, para ver todos os detalhes e mais um projeto lindinho. E esse foi o vídeo de hoje, nessa edição de Halloween, que eu, acho que já deu pra perceber que eu sou muito fã de Harry Potter, então eu decidi fazer essa réplica do journal do Newt Scamander, em vez de talvez fazer um estilo de um grimório e tal. Então, espero que você tenha gostado, deixa o seu like se você curtiu esse estilo de projeto, e eu te vejo em um próximo. Tchau, tchau!